Igrejas fechadas na pandemia, é certo ou é errado? É o que a gente vai discutir nesse vídeo de hoje aqui no canal Via Romana. Eu gostaria, inicialmente, de deixar claro o seguinte. Para você que não me conhece, eu não sou um negacionista, nem um reducionista. Eu reconheço que nós temos um vírus perigoso circulando, que ele arrisca colapsar o sistema de saúde e que, portanto, o governo federal, municipal, estadual tem sim a responsabilidade de tomar medidas para conter o vírus e para solucionar essa crise sanitária que nós vivemos. Por outro lado, eu não sou do clube do Lula, nem do clube da mídia, que considera que governadores e prefeitos são heróis. É bem verdade que governadores e prefeitos tiveram o mérito de tomar medidas quando o governo federal se recusou a liderar uma ação sanitária nacional, um plano sanitário nacional, para tentar conter a pandemia. Mas nem sempre eles acertaram. Muitas medidas específicas tomadas por prefeitos e governadores aqui e acolá foram injustas, desarrazoadas, arbitrárias. É o caso, por exemplo, do fechamento dos templos, do fechamento das igrejas. Não há nenhuma razão que justifique esse tipo de medida. Nós vamos explicar por quê. Em primeiro lugar, eu queria lembrar que o Cássio Nunes, ministro do STF, decidiu recentemente pela abertura das igrejas no país inteiro, com apenas 25% de sua capacidade. O Gilmar Mendes, logo depois, tomou uma decisão oposta, dizendo que as igrejas devem ficar fechadas se assim decretarem os prefeitos e os governadores. Perfeito? Então, há uma contradição entre a decisão do Cássio Nunes e a do Gilmar Mendes, de maneira que vai haver hoje, quarta-feira, uma discussão no plenário do STF sobre esse assunto. Tá? O Gilmar Mendes justificou a sua decisão com base no argumento de excepcionalidade do momento em que nós vivemos. O Gilmar Mendes só esqueceu de dizer que esse momento excepcional que nós vivemos é um momento excepcional no plano dos fatos, não no plano do direito. Porque para ser no plano do direito, o presidente da República teria que ter decretado estado de exceção e o Congresso Nacional ter corroborado esse decreto. Então nós estamos num limbo jurídico, de maneira que os juízes têm de agir com parcimônia quando tratam de assuntos sobre a redução do direito de vir, a restrição de certas liberdades garantidas pela Constituição. Tá? Por outro lado, eu gostaria também de focalizar o caso específico de São Paulo. Não é? São Paulo vive a fase vermelha, que é a fase mais restritiva. Porém, nessa fase vermelha mais restritiva, que implica inclusive no fechamento dos templos, permite-se a abertura de feiras livres, permite-se a abertura de redes de lojas de suplementos. Os mercados podem ficar abertos todos os dias, as farmácias também todos os dias, as escolas podem ficar abertas nessa fase vermelha de São Paulo. Mas os templos não podem abrir nenhum dia da semana, nem mesmo no domingo. Obviamente, isso aí é um absurdo, é algo que beira o surrealismo. Por quê? Porque essas decisões, elas envolvem medidas, seja de isolamento, seja de mitigação. Isolamento significa aí você deixar 70% ou cerca de 70% da população em casa e só 30% trabalhando. E mitigação implica em você reduzir o horário do comércio, o horário de funcionamento dos serviços, etc. Só que aí, quando se trata da igreja, o critério adotado não é o de isolamento nem de mitigação, mas sim o de lockout. O lockout é a paralisação total das atividades. Então, assim, as escolas estão num contexto de mitigação. Os mercados num contexto de mitigação. As lojas de suplementos num contexto de mitigação. As feiras livres num contexto de mitigação. Outros serviços em contexto de isolamento. Restaurantes fechados só entregam delivery. Mas aí a igreja tem que fazer lockdown. Não pode ter missa nem no domingo. É um absurdo. É um absurdo, é completamente arbitrária essa decisão. Outra questão que eu queria levantar aqui
é a seguinte: existem estudos científicos apontando sobre o risco de alta transmissão da Covid nas igrejas? É uma pergunta importante de se fazer, porque quando se trata de vacina, o que se diz? Olha, nós tivemos 23 mil estudos aí sobre coronavírus só em 2020. Então veja, foi um recorde histórico. Então como é que a vacina não é segura? Ora, mas aí para fechar as igrejas, não precisa de estudo nenhum. Tem algum? Porque se tiver, me mostra. Eu desconheço. Ao meu ver, que eu saiba, não tem nenhum. Né? Então, assim, são dois pesos, duas medidas. Quando se trata de tratar de cloroquina, de vermectina, de vacina, aí tem que ter estudo. Quando se trata de fechar a cidade, aí tem que ter a intervenção de um protocolo dado por um especialista dizendo que se fechar vai ter a baixa da curva. E aí como é que tem que ser esse fechamento? Tem que ser mitigação, isolamento? Aí baseiam-se num protocolo. Agora, quando se trata de fechar igrejas, não tem protocolo, não tem critério técnico estipulando por que tem que fechar, se elas realmente são um foco de transmissão decisivo e vai fazer diferença na alta ou na baixa da curva. Então, mais uma prova de arbitrarismo por parte de prefeitos e governadores que têm decidido dessa forma. Né? O que eu queria dizer também é o seguinte: as igrejas, e aqui eu falo da Igreja Católica, né? Quanto às seitas protestantes, eu não tenho o que dizer porque não conheço a realidade que está sendo implementada nos seus templos. Mas no que tange à Igreja Católica, o que eu sei, o que eu tenho visto, o que eu tenho presenciado, inclusive, é que os bispos e os padres têm sido muito criteriosos na aplicação de medidas sanitárias dentro das missas. Não é? Por exemplo, aqui na Diocese de Nova Iguaçu, durante a Semana Santa, houve confissões na catedral, todos os padres de máscara. O bispo, inclusive, estava atendendo a confissão com álcool gel e máscara para os fiéis que chegassem sem álcool gel ou sem máscara, se fosse o caso. Não é? A paróquia que frequenta missa, o padre tem feito o sacrifício de ampliar o número de missas no domingo para desaglomerar. Logo na entrada da igreja tem uma bancada com 3 vasos de álcool gel e as pessoas só assistem à missa de máscara. Perfeito? Os bispos têm sido muito zelosos nesse sentido. Com relação à fala da CNBB apoiando o fechamento das igrejas, é preciso dizer o seguinte, que esse fechamento, se ele vier a ser decidido, quem tem a prerrogativa de tomar essa decisão é o bispo local, é o bispo diocesano, lendo a realidade da sua diocese. Porque existem dioceses que têm mais igrejas maiores, menos fiéis, e dioceses com menos igrejas, menos padres, muitos fiéis. Uma maior concentração de pessoas nas missas, nas igrejas. Então, esses bispos dessas dioceses, com esse contexto, percebendo que vai ser impossível fazer o distanciamento nas missas, aí eles podem, obviamente, dispensar os fiéis do preceito dominical. Não é a CNBB quem dispensa, é o bispo local, é o bispo diocesano quem dispensa. A CNBB não tem poder nenhum de fazer isso. Né? E esses bispos, se o fizerem, não são anticristos. Há alguns católicos também que têm feito críticas desastrosas a bispos que decidem suspender as missas, dispensar os fiéis do preceito. Bom, cada bispo sabe da sua realidade. É uma prerrogativa do bispo tomar essa decisão. Obviamente que o Estado pode recomendar à igreja o uso de certos protocolos sanitários, e deve recomendar, óbvio, mas não existe nenhum estudo científico que justifique o fechamento das igrejas enquanto feiras livres funcionam, enquanto escolas funcionam, na fase vermelha de São Paulo. Isso é absolutamente ridículo. Né? Aliás, diga-se de passagem, existem outras decisões também. A gente vê aqui no Rio de Janeiro, relativo ao fechamento das escolas, que não tem fundamento. A OMS, a Unifesp,
né, ambas as instituições têm estudos muito sólidos mostrando que as escolas não aumentam a transmissão da Covid. Não faz diferença você fechar a escola ou deixar a escola aberta. A Inglaterra é um exemplo. A Inglaterra mesmo, na sua fase mais restritiva, deixou as escolas abertas e conseguiu baixar o número de infectados. Então, há várias medidas que têm sido tomadas como um verdadeiro teatro da pandemia, sem nenhum fundamento técnico-científico. No momento em que se fala tanto de valorizar a ciência, os senhores prefeitos têm tomado muitas decisões ao arrepio da ciência. Essa de fechar igrejas é uma delas. E eu queria terminar aqui o meu vídeo ressaltando o seguinte. Houve uma fala do padre Júlio Lancelotti dizendo que as pessoas podem viver a sua fé sem ir ao templo. Talvez, padre Lancelotti, pessoas ligadas à religião protestante possam fazer isso. Pessoas ligadas ao espiritismo, à Umbanda, ao Candomblé, possam fazer isso. Para nós católicos isso é impossível. O Senhor deveria saber, porque para nós católicos os sacramentos são meios de salvação. Num quadro de pandemia em que muitas pessoas estão perdendo vidas, deixar as pessoas sem o serviço religioso, por exemplo, sem acesso à confissão dos pecados, sem acesso ao sacramento da Eucaristia, que nos dá um suporte espiritual, inclusive para enfrentar um momento crítico desses, né? É o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos levam a uma maior perfeição espiritual. Quer dizer, é um crime de lesa majestade divina, ou seja, deixar as pessoas sem a assistência da graça de Deus no momento grave desse. Nós não podemos concordar com isso de forma alguma. E existem soluções, existem formas de garantir a participação das pessoas, uma participação mínima das pessoas nos cultos, nos ofícios religiosos, sem comprometer a questão da transmissão, sem aumentar a transmissão, sem criar um caos sanitário ainda maior. Houve, por exemplo, padres lá no Canadá que faziam o quê? Que celebravam missa dominical online e que iam às casas das pessoas levar a Eucaristia quando o surto se tornava mais intenso, quando as restrições se tornavam maiores, porque em muitos países houve inclusive o caso de estados bloqueando estradas, né? E aí realmente fica impossível do fiel ir à missa, mas não é o caso do Brasil. Então, é claro, se isso aconteceu, por uma razão de força maior, não teremos como ir à missa. Mas se podemos ir com todos esses critérios de distanciamento, de uso do álcool gel, da máscara, não vejo razão de ser para proibir e para fechar as igrejas. Se a gente pega, por exemplo, o caso do Japão, né, que é um país que está resolvendo a situação lá dentro com o uso de máscara, uso rígido, a prática, né, do uso da máscara, a gente percebe que se nas igrejas for aplicado também não vai haver risco de transmissão, risco alto de transmissão. Né? E, aliás, quando você vai à missa, você vai à igreja, você fica sentado no banco, distanciado do outro. Né? Onde eu frequento, por exemplo, o padre colocou cadeiras separadas, né, bem distanciadas. É bem diferente, por exemplo, de um mercado, de um supermercado, onde você tem fluxo, onde as pessoas circulam daqui para ali. Então, o risco de transmissão num supermercado é muito maior do que numa igreja. Não faz absolutamente sentido algum esse fechamento das igrejas. Então, eu espero que o STF tome uma decisão razoável, com base em critérios científicos. Ademais, nós não temos nenhum estudo apontando que as igrejas signifiquem um alto risco de transmissão. Tampouco, né, o cenário e o cuidado tem sido tomado pelos padres e pelos bispos, aponta para isso. Então, era isso que eu tinha a dizer. Pessoal, até a próxima. Um abraço.